irmãs, que a graça bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com cada um dos amados irmãos. Eu gostaria de convidar a sua atenção para este momento culminante do nosso culto, o momento da explanação da Santa Palavra de Deus. E nós aqui na IPA temos o cuidado de sempre na liturgia mostrar em cada fase litúrgica, e assim a liturgia reformada, a palavra, porque a palavra ela foi trazida novamente ao centro do culto após a reforma. E nós somos herdeiros da reforma, sola escritura, disseram os reformadores. Por isso nós cantamos a palavra, como aqui cantamos, e aqui na IPA nossos cânticos são baseados na palavra. Nós oramos a palavra, bendizendo o Senhor e nos humilhando diante da sua presença. Nós contribuímos com dízimos e ofertas, olhando para a palavra, e também nós nos congraçamos louvando ao Senhor com hinos e também experimentando da comunhão de acordo com a palavra do Senhor, a sua santa aliança para o seu povo. E hoje nós vamos meditar e também expor o texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 34. Gostaria de convidar a sua atenção e reverência para esse texto. E à medida em que você encontrar esse tão belíssimo Salmo de número 34, você vai ficar de pé em reverência à palavra do Senhor para juntos acompanharmos esta leitura. Salmo capítulo 34, e vamos ler os versos de 1 até o verso 22, com a exposição desta maravilhosa porção das Sagradas Escrituras. Salmo 34, de 1 até 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Leia comigo, por gentileza, em alta e boa voz, o verso de número 8. Vamos ler o verso de número 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez a Ele. Santo Deus, diante da Tua palavra, estamos agora para recebê-la
não como voz deste pastor, nem desta igreja, mas como sendo a voz do sumo pastor que és tu, nosso mestre, nosso ensinador, e de quem buscamos confronto e transformação para nos comportarmos de maneira digna diante da tua santa presença. Nós queremos te rogar que nada nos desconcentre da tua voz falando ao nosso coração, nem mesmo detalhes ou qualquer futilidade que assalte a nossa atenção. Queremos entregá-la diante do Senhor em nome de Jesus, para que tu fales, Senhor, de maneira profunda a nós. Assim eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Muitos sabem que o mel é doce, mas poucos sabem diferenciado de um melado. Certa vez, morando no interior do Rio de Janeiro, ainda me lembro na infância de um presbítero da igreja onde meu pai pastoreava, fazia e fabricava mel e tinha abelhas no seu quintal e todo um cuidado para artesanalmente produzir o melhor mel daquela região. E nós muitas vezes fomos abençoados com um pote de mel daquele irmão que já partiu para a glória, chama-se Daniel, presbítero Daniel. E eu me lembro de ele nos mostrar com um vidro de mel a diferença ou a forma de se identificar um mel verdadeiro ou um melado, feito aí com açúcar numa panela qualquer e vendido como se fosse mel para o engano e a ilusão de quem não sabe distingui-lo. Mas eu me lembro também de ouvir do presbítero Daniel, lá da igreja de Conservatória, na região serrana do Rio de Janeiro, ele nos dizia que ainda que você tenha um apurado olhar para no vidro, no exame do conteúdo de um pote de mel, distingui-lo de um melado, somente provando você poderia reconhecê-lo verdadeiramente pelas notas gustativas do verdadeiro mel, que em muito diferem de um melado, pois guarda naturalidade e autenticidade. Não dá também, meus irmãos, da mesma forma que essa ilustração pessoal que trouxe para os irmãos, não dá para dessa mesma forma compreendermos quem o Senhor é, sem provar da sua presença. Você observa que os cânticos que cantamos, os hinos, nos prepararam para chegar até aqui, para observarmos, falamos da presença do Senhor, falamos da graça do Senhor, que é melhor que a vida, como no texto que lemos lá no Salmo 63. E neste salmo, que é um salmo onde o coração aflito de Davi, logo depois de escapar de uma situação crítica entre os filisteus, e o Senhor o preservando com vida, como está no registro, lá de 1 Samuel 21 até o capítulo 22, então ele ali escapa da fúria dos filisteus, ainda não tendo sido entronizado como rei de Israel, mas já labutando pelo seu povo enquanto Saul o perseguia. Então ele é liberto e ganha aquela batalha quando todas as, entre aspas, apostas apontavam para o contrário. E frequentemente o Senhor concedia vitórias aos seus servos, foi assim também com Gideão, foi assim também com Davi em muitas oportunidades, mostrando e apontando para aquele servo do Senhor como que não é a força do seu braço que conquistaria a vitória, mas a provisão do Senhor, dando o escape para cada um dos seus servos. Quando Davi se vê diante dessa fuga, dessa libertação que o Senhor promoveu a ele, ele não se louva da sua astúcia. Ele senta para escrever esse salmo. Ele senta para redigir aqui palavras que não louvam a sua habilidade militar, mas reconhecendo que tudo o que ele pôde receber das mãos do Senhor, com libertação, foi fruto da bondade de Deus. E nos convida a provar e vermos com os nossos próprios olhos o quanto ele é bom. É um salmo do coração de Davi para o ensino e o confronto daqueles
que condicionam a bondade de Deus aos momentos de paz. Esse salmo, numa análise um pouco mais literária, ele também é um acróstico, como alguns salmos, como o Salmo 25, como o Salmo 119, muito conhecido de todos. E um acróstico é um uso poético das letras. Cada letra começa um versículo desse salmo no hebraico original. Então ele vai completando com os dizeres a partir da sequência alfabética hebraica. E o título desse salmo, você vê, provai que o Senhor é bom. Esse título associa o salmo a esse episódio de perigo enfrentado por Davi em Gate, quando escapa dos filisteus, conforme o relato lá de 1 Samuel 21 e 22, e ele de lá foge para uma caverna, que nós já tivemos oportunidade aqui também de falar aos irmãos em pregações anteriores, a caverna de Adulão, onde ali se reúnem muitos dos rejeitados para ali experimentarem comunhão, cura e libertação. A ênfase desse salmo é sempre mostrando para o temor do Senhor, para a confiança na sua bondade. E isso se encaixa com a realidade que Davi tinha vivenciado, escapando das tramas dos filisteus. O versículo 8, por exemplo, desse salmo, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, era tão impactante, era tão profundo para um bom conhecedor da Torá e também dos escritos poéticos para um bom hebreu, que ele é mencionado por Pedro, o apóstolo Pedro, no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 3, e também nos versos 12 e 16, em 1 Pedro, capítulo 3, de 10 a 12, da mesma forma. Em 3 oportunidades diferentes, Pedro, como um bom conhecedor das Escrituras, menciona esse salmo, mostrando a sua relevância e a sua importância. Na caverna, depois de escapar de uma fúria de seus inimigos, Davi levanta um testemunho vivo nestes 22 versículos e que se desdobra em 4 imperativos da fé, mas não de uma fé morta ou estática, mas de uma fé dinâmica e verdadeira. São esses 4: bendizer, temer, buscar e confiar. E nesses breves minutos que teremos adiante, nós queremos refletir com os irmãos exatamente sobre estes termos. O primeiro deles é bendizer. Nos versos de 1 a 3, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse Salmo de número 34. Nós vamos acompanhar, em primeiro lugar, Davi nos convidando. São convites imperativos. Bendigam ao Senhor, bendizei ao Senhor. Ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Davi, recém-liberto do território inimigo, com inexplicáveis caminhos que se abriram pela provisão do Senhor ao seu servo, ele entoa um cântico de gratidão. Ele não consegue pensar em mais nada que não louvar e agradecer o Senhor da sua vida. Ele não começa pedindo, ele começa louvando. Bendirei o Senhor, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Nesta primeira sessão ele já mostra o objetivo, o foco e a essência do coração de quem tem visto ao seu redor a mão de Deus movendo as circunstâncias e nos dando escape e livramento mesmo quando duvidamos. Bendirei o Senhor. Bendigam também, diria ele. Ele usa verbos fortes e também autoritativos. Ele diz: bendirei, gloriar-se-á, engrandecer, exaltemos, como alguém que está jubiloso, vibrante, alegre pela obra do Senhor realizada em sua vida. O nome do Senhor, que sempre vai aparecer no Antigo Testamento e também no Novo, quando mencionado originalmente com todas as letras maiúsculas, ele é mencionado nesse salmo aqui 16 vezes, apontando quem é o foco da alegria do coração de Davi.
não são os inimigos sendo derrotados. A alegria do coração de Davi não são os momentos de paz que ele está pronto a desfrutar depois de escapar de ciladas. O coração de Davi está no Senhor. Ele se alegra pelo Senhor. Adonai é o motivo da sua alegria. 16 vezes ele repete isso nesses 22 versículos, como um sinal de quem é que domina a mente e o coração de Davi. Nas ciladas ele está sendo açoitado pelas ameaças, pelos enfrentamentos de inimigos que o rodeiam, mas o seu coração não está neles. As suas preocupações não são nada perante o seu Deus Adonai, que é o motivo da sua alegria. O coração de Davi não está nos inimigos. O coração de Davi está em Deus, no Senhor. E por isso ele nos convida a bendizermos este Senhor. Em tempos difíceis, em tempos de conflitos, é comum que na nossa caminhada o louvor seja silenciado. É comum que o nosso coração passe a duvidar, mas nós, num exercício de olhar para quanta bondade e misericórdia o Senhor tem nos oferecido, sem mesmo fazermos por onde, podemos facilmente mudar o nosso semblante de tristeza para um semblante de confiança quando vemos Ele guiar os nossos passos e nos prover tudo o que precisamos. Davi, mesmo vindo de uma humilhação, mesmo vindo de batalhas cansativas e desgastantes, ele não espera um tempo favorável, o conforto, ou o silêncio, a paz mundana para adorar. Ele adora no meio do caos. A bondade de Deus, em todos os momentos, diz ele aqui, é motivo suficiente para nos mover os lábios a bendizermos a Ele. Em todo o tempo o seu louvor estará em meus lábios. Nos momentos de fugas, nos momentos de paz, no sossego, mas também na guerra. O Senhor é bendito e os nossos lábios precisam gloriá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. O termo barak, usado aqui para bendizer, no texto original tem o sentido de reverenciar alguém de maneira profunda. O termo gloriar-se remete à humildade, é render glória a quem de direito, porque eu não tenho. Os que sabem que sem Deus não são nada, como Davi. Davi mostra ainda a identidade do seu povo. Humilde no verso 2, santos no verso 9, justos no verso 15 e servos no último versículo, verso 22. E se originalmente esse foi um discurso de Davi na caverna para os seus homens, a fim de que entendessem o que realmente importa e não desviassem o seu coração do temor e da confiança nesse Deus, que é o único motivo pelo qual eles estavam vivos, ele estava ordenando aos que batalhavam em seu nome, que guerreavam pela honra do futuro rei de Israel, diziam a eles para que interrompessem os combates. Naquela caverna, ele está dizendo aos seus homens, agora é hora de parar de lutar, agora é hora de começar a adorar. Como escreveu em certa feita o pregador puritano Thomas Watson, dizendo, abre aspas, ao orarmos, agimos como seres humanos, mas quando adoramos, agimos como anjos. Nosso comportamento de oração, intercessão, reconhecimento humilde da nossa natureza pequena, finita, mortal, dependente. Mas quando louvamos, nós nos associamos à criação, aos anjos, às milícias celestiais, que não fazem outra coisa da vida que não louvarem o nome do excelso Deus. Davi reconhece com isso que o Senhor fez por ele, e é por isso que nos convida a bendizermos o Senhor. No verso 4 e no verso 15, ele mostra que o Senhor respondeu sua oração.
No verso 9 e no verso 10, ele mostra que o Senhor supriu todas as suas necessidades. No verso 17, diz Davi que o Senhor o livrou de dificuldades. E no verso 7, Davi nos mostra que o Senhor o protege do perigo. Por isso, nosso coração não precisa buscar tanto assim, não é um exercício tão desafiador e tão difícil, pois ao nosso redor, numa rápida olhadela, você já vai identificar um caminhão de motivos para louvar o Senhor, para bendizer o seu nome. No Salmo 103, verso 1, ele repete, diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Em Hebreus 13, verso 15, o autor aos Hebreus conclama a igreja da dispersão para que ofereça a Deus sacrifícios, mas de louvor, sacrifícios cantados, mas também vividos, sacrifícios que estimulam em nós um coração de adoração genuína. Bendizei ao Senhor. Mas Davi ainda prossegue nos dizendo, queridos, que além de bendizer, nós devemos também buscar. Ele diz: buscai ao Senhor. Nos versos de 4 até o verso 8, ele continua dizendo: busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi dá um testemunho aqui que é triplo. Ele diz para buscarmos o Senhor, porque esse Senhor salva. Versos 4 e 6. Ele nos convida a buscarmos o Senhor, porque esse Senhor guarda. Verso 7. E também ele nos satisfaz. Verso 8. Buscar o Senhor, queridos, não é apenas... E você pode ser tentado a pensar assim, quando olha o contexto desse salmo, a pensar que buscar o Senhor é clamar: Senhor, me livra, Senhor, me guarda, Senhor, me proteja. Mas não, o Senhor não é um socorrista. O Senhor não quer um contato profissional com você, para te livrar dos momentos difíceis e depois deixar o cartão de visitas dele, para que num próximo problema você faça o contato o mais rápido possível. Não. Muitos querem o Senhor como um socorrista, mas buscar o Senhor não é clamar só por livramento. Buscar o Senhor é contemplar a sua face, se alimentar da sua presença, com o desejo ardente no coração, como cantamos agora há pouco, de estarmos diante do nosso Deus, que é santo, glorioso, e cuja glória enche os céus e enche também a terra, enche o templo e enche as nossas vidas, nos iluminando. Pois Moisés, quando sobe ao Sinai, desce com a face resplandecente, Cristo prefigurando a lei no seu perfeito estado, na presença de Moisés e também de Elias, no Monte da Transfiguração. Também desce de lá com o seu rosto resplandecente. Mas não foram só esses dois. Também um certo homem chamado Estevão, diante de uma horda de acusadores no Sinédrio judaico, em Atos 6, 7 e no início do capítulo 8, ele bendiz o Senhor, pede que o Senhor tenha misericórdia e perdoe aqueles que o acusavam falsamente, e sente alegria por morrer em nome da fé. E o texto diz que o seu rosto brilhava, e os membros do Sinédrio, olhando para ele, rilhavam os dentes de raiva, dizendo que o seu rosto aparentava ser como de um anjo, porque quando estamos na presença do Senhor, sua glória é transferida também para que em partículas menores seja visível ao mundo a quem nós pertencemos e com quem nós estávamos. Como podemos, meus irmãos, ser confundidos com ele, se durante as nossas semanas não temos dedicado um único instante sequer saudável
e confortável para estarmos com Ele orando, louvando, lendo a sua palavra, intercedendo. Mas há quem carregue marcas que nos assemelham com tantas coisas que não o Senhor. Fulano é um admirador de heavy metal, ou quem sabe fulano tem um comportamento bem espirituoso, mais próximo aí do axé, do forró, ou saindo dos gêneros musicais. Fulano tem um comportamento indie, mais cults, porque aprecia boas literaturas, romances dos séculos passados. Coisa boa sermos confundidos com gostos pessoais e com preferências que nutrimos na nossa caminhada. Mas quantos de nós têm sido confundidos com discípulos do Senhor? Quantos de nós têm sido apontados pelas nossas faces resplandecentes por estarmos com excesso de presença do Senhor, transbordando Ele nos nossos dizeres, nas nossas palavras, nos nossos interesses, nos locais que frequentamos, nos projetos que nós desenhamos e articulamos para nós? Quantos têm dito, isso é um servo de Deus, isso é um pacificador, essa pessoa é um perdoador? Como você sabe? Visível. Olhe para essa pessoa. O que ela faz, o que ela pensa, o que ela fala, mesmo até o seu silêncio, aponta para quem? Para com quem ela estava. Aponta para quem ela pertence. Muitos querem Deus como socorrista. Me livra, Senhor. Mas o clamor, a busca, que deve ser um desafio para cada um de nós, aponta para um Davi que valoriza não só o livramento, mas principalmente a alegria da presença de Adonai, do seu Deus. Buscar o Senhor, queridos, é olhar para Ele com fé. Quem anda pela fé tem também seu rosto iluminado, como de Moisés, Estevão, o mesmo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 5 traz essa imagem da alegria de uma mãe recebendo os filhos em casa. Ele diz, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Olhando bem para Ele, dedicando tempo para essa contemplação, admirando as virtudes do Senhor, nós também somos irradiados com a sua glória. O anjo do Senhor mencionado aqui, no verso de número 7, é uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Davi talvez se lembrasse aqui do anjo de Jacó, lá em Manaim, em Gênesis 32, cujo lugar se chama Betel, porque ali ele contendeu com Deus. Aqueles que buscam o Senhor provam que Ele é bom. Não há outra saída. Não apenas pelas dádivas, pelas bênçãos, mas em si mesmo. Esse provar, experimentar, é o desfrute de quem move o seu coração para ver realmente quem Deus é. Você tem feito isso? Ou nós temos só olhado pela fresta? Ou nós temos só, não é, visto de relance o Senhor passando? Quantos de nós, anotando projetos para o futuro, tem colocado como alvo, como meta, as experiências incríveis que Paulo teve, sendo levado ao terceiro céu? Ou quem sabe dos profetas? Esse Deus ainda é o mesmo. E não é no culto aqui, como algumas denominações defendem, nós respeitamos, mas discordamos. Não é no meio do culto, é no secreto do quarto. É que você sente Ele enxugando as suas lágrimas. Muitas vezes, num tratamento médico, onde Ele te prova que exames não são mais poderosos do que o Deus da sua vida. Muitas vezes, é numa fila interminável de problemas para resolver, quando Ele te apresenta as soluções no tempo certo, te provando que Ele ainda opera em favor dos seus.
O termo provar, ta'an, no verso 8, não remete apenas a experimentar com o paladar, como naquela ilustração do mel que eu apresentei a vocês no começo, mas é um desfrute íntimo. Como diz Warren Wiersbe comentando esse texto, alimentar-se do Senhor. Pois ele assim mesmo nos diz, referindo-se no Evangelho de João, ser ele o pão da vida. O quanto deste pão você tem levado à boca? E com que frequência? John Piper nos diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Pedro, ele vai citar esse texto no estudo que estamos fazendo aqui na nossa escola bíblica dominical, no capítulo 2, verso 3, dizendo: se é que já provastes que o Senhor é bom. A bondade do Senhor só é reconhecida quando a provamos. Mesmo Jó, um homem de assumida e irretocada integridade, defendido na sua reputação pelo Senhor diante dos anjos, mesmo ele, somente ao fim de uma jornada de provações, enfermidades, perdas de filhos e de propriedades, da sua própria tranquilidade, é lá no final, depois de ser confrontado pelo Senhor, que ele vai nos alcunhar uma das mais famosas frases, já no desfecho do seu livro, capítulo 42, versos 1 e 2, dizendo: em verdade, falava de coisas que eu não sabia, coisas grandes e maravilhosas demais. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olhar para Deus, contemplá-lo, é um requisito para que nós compreendamos qual é o tamanho da sua bondade, o quanto ele é bom. Não apenas olhando, mas provando, experimentando. Buscai o Senhor. No Salmo 16, verso 11, nos diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, delícias à tua destra. O Senhor tem muito mais a te oferecer do que você tem visto até hoje. Isso eu asseguro a você, porque ainda há mais, e sempre há mais. Sabe por quê? Porque ele é infinito. Uma vez me perguntaram: pastor, o que a gente vai fazer na eternidade? Quanto tempo que vai durar? A gente vai louvar o Senhor, meu irmão. E até quando? O que mais? Depois, quando é que eu vou fazer outra coisa? Depois você vai louvar mais. E o que mais? Eu falei: pronto, você quer saber uma coisa que é importante a gente vai fazer na eternidade? Conhecer a Deus. Ué, mas eu sei muito sobre Deus, mas não sabe nada. Mas será que uns 1000 anos vai ser? Eu vou estar ali na presença dele, Rua de Ouro, Nova Jerusalém, conversando com o meu Pai, meu Criador, com Cristo, vendo face a face com os meus irmãos lavados e remidos do sangue do Cordeiro. 1000 anos, tá bom, né, pastor? Já vou conseguir saber bastante sobre Deus. A vida eterna é esta: que conheçam a ti e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 7. A vida eterna é conhecer a Deus. E uma eternidade inteira ainda não será suficiente para que o conheçamos em sua plenitude. Por isso que não podemos cessar de buscá-lo. Em terceiro lugar, queridos, Davi nos diz aqui que devemos temer ao Senhor. Temei ao Senhor. Nos versos de 9 a 16, ele nos convida a isso, dizendo: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. O temor do Senhor aqui nesse trecho, mas como também no todo o Salmo 34, ele é mencionado 3 vezes. No verso 7,
no verso 9 e também no verso 11. Esse temor, diferente do que muitos pensam, não é terror, não é pavor, é reverência amorosa que orienta o viver. De que forma? Que temer o Senhor, mas não ter medo do Senhor, que é diferente. De que forma temê-lo e andar com o nosso coração reverenciando, entendendo que mesmo no seu secreto ele te enxerga, ele te vê, ele sonda, examina o coração de todos, de ímpios e de justos. E nada, nem mesmo os nossos pensamentos mais ocultos escapam da sua ciência, porque antes mesmo que cheguem aos lábios, ele já conhece toda a palavra que sairá da nossa boca. Salmo 139. O que muda na nossa vida ao temermos ao Senhor? No verso 12 ele diz que o temor do Senhor vai nos mover a desejar o bem. No verso 13 ele vai dizer que temer ao Senhor nos move a falar com a verdade. No verso 14 ele diz que temer ao Senhor nos conduz a fazer o bem. E nos versos 15 e 16 ele nos mostra que temer o Senhor nos molda a esperar sempre o melhor. Quem teme ao Senhor não precisa temer mais ninguém e nem a nada. Recebe tudo o que necessita. Os leões passam necessidade, mas não os filhos do Senhor. Os que buscam o Senhor, verso 10, bem nenhum lhes faltará. Que coisa profunda, rica e verdadeira. Como eu conheço gente simples, gente que não ostenta grandes luxos, mas que busca o Senhor, teme ao Senhor e vive de maneira benquista, vive de maneira confortável, e o Senhor não deixa que lhe falte nada. Não porque eu entreguei um caminhão aqui de dízimos e ofertas e eu quero agora barganhar com o Senhor. Não, porque eu temo a Ele, porque o meu coração pertence a Ele. Quem teme ao Senhor aprende a viver com sabedoria, examinando as coisas ao seu redor com o olhar do seu Deus, como está nos versos de 11 a 16. O versículo 9, aqui, quando ele nos diz que devemos temer ao Senhor, pois nada falta aos que o temem, é um equivalente no Novo Testamento a Mateus 6,33, quando Jesus diz aos seus discípulos: nenhum bem só nega aos que andam retamente, referindo-se ao Salmo 84:11, que por sua vez nos mostra o que Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não falta. Desafie-se na caminhada a pensar sobre isto. Por que os boletos têm tirado a nossa paz? É porque, de repente, não temos temido ao Senhor. Por que eu me assanho com medo, com insegurança na caminhada? Quando eu recebo mais notícias, quando não está fechando os sonhos que eu projetei, ou a conta do final do mês está perigando entrar no vermelho. É porque, de repente, nosso coração não tem temido ao Senhor como deveria. Se nós não recebemos aquilo que consideramos necessário, significa, meu irmão, minha irmã, que não é bom para nós, porque Ele não nos deu. E se Ele não deu, não é essencial. Davi possivelmente aqui estava na caverna de Adulão e pausa a sua ideia de falar para os soldados, para os guerreiros valentes que lhe serviam, e tinham acabado de escapar de uma cilada dos filisteus, e ele dá uma pausa naquilo. Ele quer chamar agora os jovens. Ele quer chamar agora, quem sabe, crianças, adolescentes, para lhes ensinar o segredo da vida verdadeira. Ele ensina a eles o segredo de viver bem, a partir do verso de número 11, quando ele diz assim: vinde, filhos. Vê que o foco dele muda. Vinde, filhos. É Davi falando para eles. Vem cá, ouve mais perto, escuta o que eu vou dizer para você. Quer viver bem? Quer viver em paz? Deseje o que é bom.
Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Deseja o que é bom, o bem. Ame a vida abundantemente. Verso 13: refreia a língua do mal e os lábios de falarem de maneira dolosa, ou seja, maliciosa, isto é, diga a verdade. Guarde a língua e com isso guarde também sua alma. Como está lá no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 23. Busque o que é certo, ou seja, buscar o que é certo também não é só uma atitude ativa, também é passiva. Nós precisamos lembrar que a melhor defesa é o ataque. Já dizia o saudoso Zagallo, referindo-se à seleção de 70, tricampeão mundial. Então, buscar o que é certo é referido isso aqui como apartar-se do mal. Tem gente que está o tempo todo se esmerando no que é certo, mas está o tempo todo também andando de ladinho com o mal, com a desonestidade, com a corrupção. Aparta-te do que é mal, pratica o que é bom, procure a paz, empenha-te por alcançá-la, verso 14. Nós precisamos esperar o que é melhor da parte dele. Versos 15 e 16, isto é, viver pela fé, crendo que Deus está atento à oração dos justos. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Pode estar demorando, mas não significa que ele não esteja te ouvindo. Pode também ele ter negado o seu pedido, e nem por isso ele não quer o seu bem. Dele sempre podemos esperar o melhor. Sempre, mesmo quando recebemos dele não, e mesmo o seu silêncio. O mundo atual relativiza tudo, inclusive o caráter. Davi, porém, mostra aqui que provar a bondade de Deus transforma o nosso coração, mas também disciplina a nossa língua. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Amar a vida, como diz aqui no verso número 12. Quem é o homem que ama a vida? Não se refere ao prazer do mundo, mas à vida plena de comunhão com Adonai, o Senhor. O temor aqui referido, como temeis ao Senhor, conduz a uma santidade que é prática. Observe, não há como dizermos, meus irmãos, que tememos o Senhor e nos comportamos na vida cotidiana como se não temêssemos, pois na verdade não tememos mesmo. Para que temamos o Senhor, nossa língua tem que condizer com esse temor. Para que temamos ao Senhor e sejamos reconhecidos como pessoas, homens e mulheres tementes ao Senhor, nossas mãos precisam praticar o bem. Nós precisamos nos apartar do mal. Nós precisamos nos mover, pensar, agir e falar como e correspondendo a esse temor do Senhor. Porque a promessa é clara. Temer ao Senhor é reverenciá-lo, pensando no verso 15. Veja só comigo, por que devemos temer ao Senhor na prática, de maneira profunda e comprometida? Verso 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Não é o Senhor apenas disponível para nos ouvir os pedidos, mas também para olhar para os justos e examinar o nosso procedimento. O que temos feito? Você pode esconder de mim, você pode esconder dos outros, mas os olhos do Senhor estão sobre os justos. Nada lhe escapa à vista. Ele está ciente de como está o seu coração, de como está o seu procedimento, de como está a sua vida. Martin Lloyd Jones, ele nos diz que a vida cristã começa com o temor de Deus, continua com o temor de Deus e termina com o temor de Deus. Charles Spurgeon, mencionando o livro de Provérbios, nos diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E a sabedoria é conhecer que tudo depende dele. Precisamos entender que temer ao Senhor é também uma consequência de provarmos e vermos que Ele é bom. E em quarto e último lugar, meus irmãos, o texto nos diz que devemos confiar no Senhor. Ele diz que nos versos de 17 até o verso 22, e eu peço para que você acompanhe comigo para finalizarmos, clamam justos,
E o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Davi, diante de toda a sua experiência de escapes, livramentos, tinha todos os motivos para ser uma pessoa triunfalista, para ser alguém que pensa que o Senhor só nos concede andar em vitória, ou que o Senhor só nos concede andar com saúde, que não tem luto, que não tem despedida, que não tem dor, que não tem tristeza, angústia, depressão, ansiedade, que não tem nada disso na vida do crente. Davi tinha muitos motivos para caminhar assim. O Senhor provou com poderosa mão, muitas vezes lhe dando livramentos incalculáveis. Mas ele não oferece um evangelho, uma mensagem triunfalista. Ele nos diz: muitas são as aflições do justo. É isso que dificulta, né? Você me diria, pastor, o problema é que não são aflições, são muitas. O difícil é esse. Mas é difícil, mas é verdade. Mas ele afirma que o Senhor está perto dos quebrantados. Termos muitas aflições pode mover o nosso coração para o temor, para o assombro, para o medo. Mas ele já corta o mal pela raiz, nos dando a resposta. As muitas aflições não é tão importante no foco e na atenção que deve mobilizar o nosso coração do que o fato de que ele está perto dos que o invocam. O fato de ele estar perto de nós nos coloca numa posição de um filho nos braços de seu pai, atravessando as piores guerras, tiros cruzados, insultos e difamações, toda sorte de ameaças, e nada disso importa, porque eu estou no colo do papai, eu estou caminhando do lado do meu Senhor, não há quem lhe possa resistir à mão, agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Por que tememos? Podem vir carruagens de problemas, mesmo um exército de Faraó se avizinhando do povo, não pode tirar o seu sono, porque o Senhor abre para que passem em pés secos até Canaã. Provar a bondade de Deus, ela não nos isenta da dor, das lutas, das dificuldades. Provar a bondade de Deus nos dá direção e esperança. O Senhor transforma a aflição em bênção e o quebrantamento em renovo. Ele não promete isenção de problemas. E Davi mostra aqui que o Senhor, de outra forma, embora nos afirme que são muitas as aflições do justo, mas o Senhor está presente com os que têm coração quebrantado. Verso 18. O Senhor cuida da segurança física dos seus servos até que o tempo deles se cumpra. Verso 20. O Senhor pode julgar os inimigos e livrar os seus. Verso 21. E ele, ao fim de tudo, mesmo diante de labuta, lágrimas, feridas, cicatrizes da caminhada, ele nos promete que vai livrar seus servos da condenação. O Senhor, verso 22, resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Preservação está ligado com um verbo no hebraico que é muito ligado a um atributo de Deus. Você sabe que os hebreus não falavam o nome de Deus, mas a partir de atributos do Senhor, falavam quem Ele é. Como quando falamos Jeová Chamá, o Senhor presente está, é um Deus perto, é um Deus que anda junto, é um Deus que está experimentável no seio do seu rebanho, do seu povo. Mas olha, preservação aqui, no verso 22 e nos versos anteriores, nos fala exatamente sobre isso. Chamar implica cuidado,
Em João 19, verso 36, o evangelista aplica esse verso a Jesus, o Cordeiro sem ossos quebrados. E aqui vemos já um apontamento do Messias de como seria o seu martírio, a sua obra redentora, como vemos aí no verso de número 20, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Assim foi com o nosso Salvador na cruz do Calvário. E a promessa do verso 22 ecoa Romanos 8, verso 1, que nos diz o quê? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhum será condenado. Nenhum. Os que nele confiam serão libertos. João Calvino nos diz que a fé genuína não apenas crê em meio à luz, mas se agarra a Deus mesmo nas intensas trevas. Confiai no Senhor. Ele nos convida a entender que o nosso clamor levantado, erguido a Ele, é escutado, é ouvido. Ele nos dá provisão e escape, como também deu a Davi, neste episódio, escapando da fúria dos filisteus. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Em Isaías 41, verso 10, mas numa expressão que não é nova e nem inédita aqui em Isaías, mas ecoa para Josué 1, ecoa para muitos outros textos, o Senhor diz ao seu povo: não temas, porque eu sou contigo. Qual o sabor de Deus para nós? Davi não apenas foi liberto do Gate, da fúria dos filisteus, mas considerava a maior bênção aproximar-se de Deus e experimentar sua bondade do que receber apenas os livramentos, e por isso nos convida: provai e vede. Venham provar, venham ver. O Salmo 34 é mais que um cântico de louvor, é um testemunho vivo de um homem que enfrentou o vale da angústia e saiu dele com os olhos fixos na bondade do Senhor. Davi fugindo de perigos, cercado de ameaças e ainda assim com o coração imerso em gratidão, convida a você e a mim a experimentarmos pessoalmente quem é o Senhor. Vamos cessar hoje a contemplação distante, às margens, escondida, secreta, atrás de portas, apenas um vislumbre, apenas um relance. Chega de ver o Senhor só um pouquinho. Nós queremos provar e ver o Senhor, porque Ele é bom. Nós queremos ver e contemplar com os nossos olhos o quanto Ele é bom. Ele não fala aqui, Davi, para nós de teoria. Ele não fala para nós aqui de um discurso teológico. Ele fala para nós de um Deus que não é distante, mas de um Deus que se chama Emanuel e que está ao nosso lado. Ao longo desse salmo, nós somos conduzidos para atitudes espirituais que não podem ficar neste púlpito e precisam entrelaçar o seu coração num desafio verdadeiro que você assume diante dele. Bendizer, buscar, temer, confiar. Cada uma dessas condutas, desses movimentos, nos aproxima mais da realidade de um Deus que, quando é bendito, Ele ouve, que quando é buscado, nos vê, que quando é temido, nos salva, e que quando recebe a nossa confiança, nos guarda e satisfaz. O convite, provai e vede, ecoa como um apelo a uma fé que não é teórica, é experiencial, é vida, e é vida abundante. Uma vida que não apenas ouve sobre Deus, que não apenas lê sobre Deus. Você não pode mais ostentar a partir de hoje uma vida que só canta sobre Deus, que só escuta falar sobre Deus. É uma vida que se alimenta de Deus, é esta que Ele nos chama, a sua mesa, para que comendo do seu pão, sua palavra, representada de maneira excelente em Cristo,
sejamos fortalecidos com saúde para a nossa jornada. Mas sua bondade não nos isenta de provações, embora mesmo em meio a elas nos seja real e constante. Como diz o próprio texto no verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Davi nos lembra aqui que Deus não apenas muda circunstâncias, como fez com Davi em Gate. Ele transforma corações. Ele se aproxima dos quebrantados, diz o texto. Ele fortalece os temerosos, diz o texto. Ilumina os aflitos e até mesmo sustenta os fiéis. Porque a verdadeira segurança, queridos irmãos, temos dito e repetimos, não está na ausência de dor, mas na certeza de que o Senhor está conosco nela. Nas piores notícias, você ainda pode, diz aqui Davi, diz o Senhor aos nossos corações, encontrar motivos para louvar. Nas piores notícias, nas piores circunstâncias, nos piores momentos, nós temos nos nossos lábios a prontidão de bendizê-lo. Por isso, o Salmo 34 não termina apenas com consolo para os que estão enfrentando lutas, mas com certezas, porque nos diz nos versos 22, os que confiam no Senhor jamais serão condenados. Esta, acima de todas as outras, é a esperança que sustenta o crente em todas as gerações. Uma esperança viva, firme e doce que recebemos dele. Bendiga o Senhor continuamente. Primeiro desafio para você, mesmo em tempos difíceis, louve. Louvor é fruto de confiança, e confiança é fruto de relacionamento. E o nosso Deus quer ser experimentado. Provai e vede. Segundo, busque a Deus com fé. Não busque a Deus só na hora difícil, como um socorrista. Busque-o para desfrutar da sua presença excelente, maravilhosa, deleitosa, cheia de harmonia, cheia de prazer. Eu queria que você pensasse na coisa mais prazerosa que você já sentiu na sua vida. É mais. Com o Senhor é mais. Pastor, tive experiências fantásticas na minha vida. Não se compara. É muito mais o que Ele tem para nos oferecer. Busque a Ele e veja. Prove e veja. Terceiro, tema o Senhor em santidade. Isso vai moldar tua língua para refrear do mal, da malícia, do dolo, para viver bem, para pleitear as boas causas, as boas lutas, os bons sonhos e desfrutar de caráter e de paz. E em quarto e último lugar, confie no Senhor. Mesmo nas aflições, Ele nos guarda, redime e nunca falha. Jamais permitirá que um dos seus seja condenado. Provai, vede, porque o Senhor é bom. Eu queria chamar o grupo de louvor para nós entoarmos um cântico e pensarmos sobre essa bondade como acabamos de ver da sua parte. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. E assim,